Olá, eu sou a professora Elaine Moraes e esta é a disciplina Sintaxe da Língua Portuguesa. Estamos no módulo 1, a sintaxe nos estudos linguísticos, e nesta unidade 2, vamos trabalhar um pouquinho com a estrutura dos constituintes e relações sintáticas do português brasileiro. Lembrando que o português brasileiro é considerada essa variante, né, muito mais usada no Brasil do que, por exemplo, uma norma ideal ou uma norma padrão, como aquela prevista especificamente na nossa unidade anterior. E aí, quando a gente fala da estrutura dos constituintes, nós estamos falando da divisão realmente de uma sentença em estruturas analisáveis. Então, bom, para fazer isso, eu vou começar pela epígrafe do professor Perini, que é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele traz este trecho. E, antes de mais nada, é bom esclarecer que não se trata de sintaxe no sentido tradicional, ou seja, no estudo exclusivo dos traços formais, das estruturas estudadas, sem considerar fatores de significado e mesmo de conhecimento de mundo. Hoje já se sabe que boa parte da forma das estruturas linguísticas, coisas como a ordem das palavras e a correlação entre elementos morfológicos, por exemplo, depende de fatores extrasintáticos. Perini, 2015, página 191. Aqui eu quero chamar a atenção que, veja, Perini já começa falando que nós não estamos pensando no sentido tradicional, aquele que nós acabamos de ver na unidade anterior, mas sim que a gente está pensando algo que vai considerar fatores de significado. É uma abordagem extremamente importante para nós, tanto do ponto de vista da sintaxe descritiva que veremos nesta aula, quanto do ponto de vista das discussões que faremos no último módulo sobre a importância da prática de análise linguística, uma prática que vai pensar essa relação com os sentidos, né? Seja dos significados possíveis a uma estrutura, seja a relação com os conhecimentos de mundo. Então, aqui, ele já está chamando a atenção para a importância dos fatores extrasintáticos. Se a gente for olhar para o que você já estudou certamente nas disciplinas de linguística, trata-se dos fatores que eram considerados, de certa forma, né, no início, para uma linguística mais imanente, como extralinguísticos. Bom, dito isso, para fazer a contextualização inicial, eu trago este exemplo número 1. Uma tirinha que vai nos permitir pensar, juntamente com o autor Peixoto Filho, por exemplo, na existência de uma macrosintaxe e uma microsintaxe. Do ponto de vista da microsintaxe, nós poderíamos discutir um pouquinho a relação entre essas estruturas e, de certa forma, a produção de sentidos. Claro que o Peixoto Filho vai, inclusive, afastar um pouquinho as relações de significado, numa postura diferente do Perini, mas nós vamos estabelecer um pouquinho um contraponto entre essas duas vertentes. E do ponto de vista de uma macrosintaxe, nós poderíamos pensar mesmo numa relação mais ampla de coesão e coerência aqui dentro desse texto. Então, Clarice, meu amor, venha cá, venha, abrace-me, beije-me, ame-me e jamais deixe-me. E aí a Clarice responde, tá bem, mas tem como acertar o pronome antes, né? E faz essa pergunta. Claro que é uma tirinha que pode produzir efeitos de humor, mas a gente pensa no gênero tirinha, nós podemos relacionar, inclusive, as modalidades de linguagem que são possíveis, a relação com contextos conhecidos, a possibilidade de uma crítica ou de um efeito de humor, essa construção que é quase sintagmática do ponto de vista das imagens, né? Um quadrinho após o outro, essas configurações com os balões de diálogos, a sequência, que é quase uma sequência narrativa, que tem um ápice que termina com a possibilidade do humor. Mas aqui, especificamente, nós temos um jovem usando o vocativo Clarice e chamando essa Clarice de amor, pedindo uma série de coisas relacionadas essa junção afetiva entre eles, então abraçar, beijar e amar, nunca deixar, quase uma metáfora daquele amor romântico, e aí a quebra de expectativa é assim, ela aceita fazer tudo isso, aceita ser o amor, mas primeiro ele precisa consertar o pronome. E de onde vem, né, essa brincadeira? Justamente dessa ideia de que na língua portuguesa a gente precisa necessariamente, na maioria dos enunciados, produzir a ênclise, né? Que é o pronome crítico após o verbo, crítico após o verbo. Então, beije-me, ame-me. Por essa reflexão de um ponto de vista da gramática tradicional normativa, nós teríamos um erro se dizer me beija, me ama, não me deixe, tudo bem, né? E uma relação que a gente pode fazer com essa tirinha é com a própria música Beije-me lá,
Veja eu, da Marisa Monte, né, em que ela vai além e coloca um pronome pessoal, no caso reto, na posição de complemento verbal, enfim. Em todas essas relações há uma discussão sobre o que é o falar brasileiro, o falar cotidiano. E quando a gente foge disso nas relações diárias, você até promove graça, né? Justamente porque não é o tradicional. Inclusive aqui, jamais deixe-me, há até uma quebra disso, porque o jamais na língua portuguesa funciona como palavra atrativa, em tese, né? Normativamente teria que jamais me deixe. Aqui sim, a próclise seria bem-vinda. Então, com essa contextualização inicial, a gente volta a uma explicação sintática que eu já trouxe aqui em outra unidade, que é no que tange a posição do pronome oblíquo átono em relação a uma só forma verbal, em próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ou ênclise depois do verbo, a norma gramatical, então aquela da unidade anterior, recomenda, como regra geral, o emprego clítico, né, em posição pós-verbal. Aqui, nesse artigo de Campos e Vieira 2022, há um foco nas relações de sentido, variação e sala de aula, mas eu trouxe esse trechinho porque nos permite pensar um pouquinho que, bom, se existe uma norma que diz isso, no dia a dia, nas relações cotidianas, isso pode acontecer de forma diferente. E aqui, quando há essa brincadeira com a tentativa de uso da norma, a gente pode produzir, inclusive, efeito de humor. Bom, por que isso acontece? Porque em sintaxe nós temos, por exemplo, o mecanismo da colocação, né, que é um mecanismo importantíssimo, um mecanismo utilizado para relacionar esses constituintes entre si. Então, esse mecanismo, de certa forma, não existia no latim, né, pois a colocação naquela língua era inteiramente livre do ponto de vista gramatical, segundo Barbosa, 2016, página 56, só que na língua portuguesa ela existe. Não é tão rígida, conforme a autora, como em outras línguas românicas, mas já é reconhecida como um mecanismo sintático, embora frágil. E essa fragilidade está, sobretudo, porque existe uma diferença muito grande entre o que existe na norma e o que, de fato, no português brasileiro é movimentado como uso cotidiano. Claro que aqui, quando a gente fala dessa diferença, estou falando da colocação pronominal, porque a colocação dos termos ela é empregada pela grande maioria e ela é a base para a produção de sentenças chamadas gramaticais. Então, como introdução para essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição de gramática descritiva, qual é o seu objeto, como ela funciona, e um pouquinho sobre a estrutura desses constituintes nas relações sintáticas do português brasileiro. Para começar, nesse livro, né, de Gabriel de Ávila Otero e Eduardo Kennedy, que é um livro que vai perpassar outros módulos, né, da nossa unidade, já há um capítulo do professor Perini, em que ele vai falar que a sintaxe descritiva não é nem teoria nem modelo de análise, mas uma posição metodológica. E eu penso que essa forma de definir a sintaxe descritiva ela é fundamental para nós, porque pensar essa posição metodológica vai nortear tanto a forma como a gente se relaciona com os conhecimentos sintáticos, do ponto de vista da descrição deles, da movimentação deles, do olhar que se dá para essas realizações da língua, quanto do ponto de vista de como isso pode ser movimentado, no caso nosso aqui, nas práticas de análise linguística posteriormente. Então, assim, qual é esse objeto de estudos? O professor Perini vai dizer que o simples fato de acrescentarmos novos dados nos leva a refinar uma análise, né, nessa perspectiva. Isso ilustra como é importante dispor de uma grande massa de dados, descritos com rigor, quando tentamos construir uma análise da estrutura da língua. A sintaxe descritiva e a linguística descritiva em geral procura justamente fornecer essa descrição rigorosa dos fatos da língua. Isso não esgota o estudo da língua ou da linguagem em geral. Aqui é legal porque a ideia de massa de dados é realmente importante, então é bem complexo afirmarmos algumas coisas sem observar essa quantidade grande, mas ao mesmo tempo tem um lado aqui que ainda é um pouco mais estrutural, que é essa coisa do rigor, né? Um olhar que, de certa forma, é dissonante com algumas faces das possibilidades linguísticas de olhar para o uso. A gente vai perceber um pouquinho disso lá no funcionalismo, no segundo módulo. Bom, então quais seriam os objetivos básicos, segundo o autor, para a sintaxe descritiva? De um lado, então, prover esse retrato, né, da estrutura em determinado nível de análise, representando os fatos da língua, e aí determinado nível, porque justamente a sintaxe pode ser entendida aqui como um nível de análise, mas, como eu venho falando já desde a unidade anterior, em alguns cursos a gente estuda morfossintaxe, então a relação direta entre a sintaxe e a morfologia.
Nós poderíamos estar falando sobre uma gramática descritiva para o nível morfológico, para o nível fonético-fonológico, e assim por diante. E o segundo objetivo, que é oferecer esse instrumento para testagem de teorias e análises consideradas mais aprofundadas pelo autor. E para a gente pensar um pouquinho sobre isso, é fácil perceber, por exemplo, nesse quadro síntese que foi elaborado pelo Peixoto Filho, em um outro texto que nós vamos movimentar bastante aqui na disciplina também, porque aqui ele vai meio que dividir as chamadas classes nucleares, classes adjuntas e classes conectivas. Uma nomenclatura que rompe um pouquinho com a NGB, nomenclatura gramatical brasileira, justamente porque se conecta um pouco mais com os usos. Então, as classes que ele chama de nucleares estão para essas que funcionam como núcleos dos sintagmas, né? O substantivo, o verbo, o pronome, embora aqui seriam determinados núcleos, né? Porque, por exemplo, o advérbio está numa outra direção, e as classes adjuntas que vão perpassar adjetivo, artigo, numeral e advérbio também têm o pronome. Vamos observar que o pronome se repete nos 3 campos, nas 3 colunas, porque na classe conectivas nós teríamos os pronomes que podem funcionar como conectivos, como acontece, por exemplo, com o pronome relativo, as preposições e as conjunções. Mas por que isso é importante aqui na sintaxe? Nós não estamos numa disciplina de morfologia. Para além do que eu já expliquei sobre a relação morfossintática, é importante a gente perceber que esses funcionamentos que intitulam essas colunas são os funcionamentos que nos permitem olhar sintaticamente para essas estruturas. Então, assim, o que é que vai funcionar como núcleo, o que vai funcionar como adjunto e como conectivo? O pronome, ele pode estar no lugar do substantivo, e como tal, ele vai ser núcleo, né? Os chamados pronomes substantivos. Mas o pronome também pode vir como adjunta de nominal, como a gente estudou, vai estudar, né, no módulo 3. E nessa direção, ele é uma classe mais adjunta, assim como ele pode promover a conexão. Então, esses diferentes olhares são possíveis a partir de uma sintaxe descritiva. Bom, o Peixoto Filho, já falei dele aqui, é professor associado, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fala que existem, por exemplo, 2 tipos de exames que podemos fazer a partir da sintaxe, né? O de natureza analítica e o de natureza relacional. No de natureza analítica, de certa forma, nós temos o reconhecimento, a classificação das funções sintáticas dos vocábulos, sintagmas e orações, em conformidade às especificidades dos períodos. Do ponto de vista relacional, a gente já tem um eixo um pouquinho maior, porque ele perpassa as relações que são intrasintagmáticas e intersintagmáticas. É aqui que entra, então, aqueles processos de concordância, regência, colocação dos termos, sempre também dentro dos limites do período. Então, essa é uma síntese que eu fiz a partir desses 2 exames que ele descreve no texto dele. E aí, para a gente pensar um exemplo, né, desse objeto de estudos, eu trouxe os adjetivos que exprimem proveniência com o texto do Perini. Então, o Perini vai explicar que adjetivos de proveniência não podem ocorrer antes do núcleo do sintagma nominal. O que denota a proveniência é um fato da língua, que não depende desta ou daquela análise. É algo que qualquer usuário do português precisa tacitamente saber de qualquer modo. Podemos dizer, então, que a sintaxe descritiva, eu prefiro dizer a gramática descritiva, palavras do autor, estuda as formas que uma língua utiliza para expressar significados. É bem forte aqui na relação com o Perini, dentro da sintaxe descritiva, essa relação com os significados. E aqui, veja que, embora ele fale que qualquer usuário precise tacitamente saber, eu poderia modalizar um pouquinho e pensar que, naturalmente, a gente percebe que essa é a posição adequada dentro do sintagma nominal. A gente ainda vai definir sintagma com calma, olhar para tudo isso, mas para a gente entender um pouco como isso funciona, eu trouxe um exemplo do próprio autor. Ele vai mostrar essas 2 possibilidades sintagmáticas, um relógio japonês e um japonês relógio. Então, assim, ambos da página 191. O relógio japonês, quando a gente pensa em português, diferentemente da língua inglesa, o adjetivo ele pode vir antes ou depois do substantivo, dentro do sintagma nominal. Esse sintagma que é regido por um nome substantivo, palavra substantivada. Aqui, repare que a gente poderia ter outras possibilidades. O autor, se não me engano, usa até a palavra linda, sei lá, uma linda boneca linda, por exemplo, seriam sintagmas com ordem aceitável em português. Agora, nós já sabemos, aquele asterisco vai marcar a agramaticalidade, né? Que não se fala um japonês relógio, né? Que acaba soando estranho, não produzindo sentidos uma organização sintagmática como essa. Então, necessariamente, os falantes reconhecem que esse adjetivo de proveniência vem depois, mesmo que não necessariamente pare para pensar, poxa, é um adjetivo de proveniência.
como acontece quando a gente fala japonês, francês, espanhol, o brasileiro e assim por diante. Bom, e já que nós falamos que o adjetivo pode vir antes ou depois, o adjetivo anteposto, ele é definido, né, explorado por Peixoto Filho, em relação à relação pragmático-semântica. Então, ele diz o seguinte: há certos pragmatismos semânticos, isto é, o adjetivo anteposto não exprime exatamente o mesmo conteúdo semântico expresso pelo adjetivo posposto. É possível notar que a posição do qualificador em relação ao núcleo nominal implica alterações semânticas ou a fenômenos de agramaticalidade, que é o que acontece em algumas situações. Se a gente pensar, por exemplo, ele é um grande homem ou um homem grande. Se há pouco eu falei do exemplo da palavra linda e mostrei que a gente podia fazer essa mobilidade sem tanta preocupação, e nós vimos que o de proveniência precisa vir depois, num caso como homem grande homem, imediatamente essa mudança, né, anteposição, posposição do adjetivo, já traz alterações do ponto de vista do significado. E aí, é claro, ele vai mostrar como isso também demarca a função da sintaxe, como a gente pode mobilizar isso, né, a partir de determinados propósitos. Então, depende daí que o modo de organizar sintaticamente as sentenças é oriundo de certas intenções nas produções de sentido. Isso não é uma inferência surpreendente, ele mesmo vai dizer, pois os recursos gramaticais estão a serviço de aspectos discursivos. Acho que isso amarra, de certa forma, algumas questões que a gente já movimentou na unidade anterior. O recurso da língua precisa estar a serviço de aspectos discursivos. Então, a serviço do gênero, do propósito comunicativo, da força de expressividade de um texto, da situação de comunicação com maior ou menor ênfase, maior ou menor respeito, maior ou menor intimidade, formalidade ou não, e assim por diante. Então, aqui a gente já tem essa força. Mas, por outro lado, eu quero marcar também que as intenções na produção de sentidos, que é uma marca que aparece aqui, se você for lembrar das teorias discursivas, das teorias textuais, enfim, linguísticas, você vai perceber que se conecta, por exemplo, com a pragmática, né, com a vertente como pragmática, e não necessariamente com a análise de discurso de linha francesa. Para quem o objeto sintático ele é importante na produção de sentidos, mas ele não decorre, né, a origem dos sentidos não necessariamente vem das intenções. De qualquer que seja o modo, observe que aqui a noção de sentença está conectada com esse uso, né, com a relação com os sentidos. Então, assim, se for para a gente pensar, né, nesse sintagma nominal, um sintagma que é regular aos adjetivos, aos pronomes que são chamados de anafóricos, atigos, numerais, exceto os ordinais, segundo Peixoto Filho, 2021, todos eles vão ter essa possibilidade. E aqui eu amarro mais uma vez a questão morfossintática. Se você observar, nos slides anteriores, inclusive aqui, ó, quando eu trago, vou voltar bastante aqui, quando eu trago a classificação, as classes nucleares, adjuntas e conectivas, dentro da tabela, o que nós temos são classes de palavras. E eu chamei atenção para a forma de olhar para isso. Então, observe que, por que é importante reconhecê-las? Porque elas podem exercer uma função extremamente relevante na sintaxe, que é a de adjuntos adnominais. E a gente vai trabalhar bastante sobre isso no módulo 3, onde a gente vai pensar um pouquinho até nessa nomenclatura, né? Adjunto, que muitas vezes é chamado, né, na NGB como termo acessório, a gente vai ver que não é tão acessório assim, pela força argumentativa, expressiva, informacional que essas palavras dão para esse núcleo, né? Não sendo algo totalmente dispensável. Mas aqui veja que esses adjuntos de nominais formados por essas classes de palavras podem vir em anteposição ou em posposição ao núcleo, ao nome nuclear. Eu fiz essa representação com base, para ficar, enfim, mais expressiva imageticamente, mas com base na discussão do autor. Voltando um pouco nessa tônica da relação entre sentença e intenção, na sintaxe regular de um sintagma nominal, em geral, então, o adjetivo vai admitir essa variação de posição, anteposição e posição. E esse é um elemento que pode ser o elemento descrito por essa sintaxe. E se a gente parar para pensar, em alguns textos, o que é importante não é necessariamente a ordem, embora ela seja fundamental, mas essa relação entre o que é nuclear, designador, e o que assume uma função mais satélite, né, mais adjunta, como acontece com os determinantes, os qualificadores, os quantificadores, né? Bom, para movimentar, mesmo que
minimamente essa força e essa diferença, eu trouxe esse texto, bandido bom é bandido morto, né? Com essa representação que está no artigo de Lima Neto, 2020, página 2272. Aqui nós temos um texto bastante forte, que pode ser. É um texto que pode suscitar uma série de discussões, né? Pode ser reconhecido facilmente como meme, e nesse artigo especificamente, várias críticas do ponto de vista social, histórico, político, fundamentais são movimentadas, e a gente pode parar para olhar que o núcleo bandido ele é tão forte como o bom, porque aqui o adjetivo, com essa função adjunta, com essa função de satélite, esse determinante, esse adjunto adnominal, ele não é só acessório, porque ele vai marcar justamente o que é tido por bondade. Se no sujeito ele parece apenas uma característica acessória, né? A relação entre esse sujeito e o predicativo do sujeito que vem após o verbo de ligação marca uma oposição entre bom e morto que vai fazer toda a diferença para o estabelecimento tanto de uma conexão interdiscursiva e intertextual com o enunciado corrente, né, que surgiu no slogan de campanha eleitoral de 1986 para deputado estadual, né, utilizado pelo candidato José Guilherme Godinho, como descreve Lima Neto nesse artigo. Então, assim, tanto para a gente pensar nessa relação intertextual, interdiscursiva com esse momento sócio-histórico, enunciado que circula principalmente em disputas políticas, né, mobilizando, criando algum efeito de polarização entre quem defende que deveria haver, por exemplo, pena de morte no Brasil ou não, e, ao mesmo tempo, faz uma conexão entre o que é esse matar, né, o que é esse direito de matar, aqui, no caso especificamente, né, em jogo a sintaxe verbal com a sintaxe não verbal, com a disposição de uma representação de Cristo, né? Como aquele que foi preso político do Estado, que foi morto pelo Império Romano, seguindo aquela determinada lei da época. O Lima Neto vai falar disso como um fenômeno chamado remix, vai falar da sobreposição entre texto verbal e texto imagético, trazendo uma crítica à tona, né? Se o Jesus era bandido e bandido bom é bandido morto, como é que se dá essa contradição em chamar o próprio Jesus de bandido ou de pensar nesse discurso de fortalecimento da segurança pública, onde a punição a bandidos se daria com morte. Uma contradição que, nesse jogo entre o nuclear e a função adjunta, vai marcar, então, como que um apoio religioso, um apoio cristão a Jesus Cristo, reconhecidamente visto como um símbolo de amor, compaixão, salvador, pode se conectar a essa ideia de morte, né, de essa apologia ao assassinato, mesmo que seja um assassinato que é justificado por quem defende essa posição como um assassinato de bandido, de alguém que infringe a lei. Então, veja que aqui nós temos marcadamente, entre tantas outras questões que nós podíamos movimentar em relação a sentidos, a força desse olhar para a relação entre o que é nuclear e o que é adjunto, mas esse adjunto que é extremamente importante para a produção de sentidos. Bom, aqui no exemplo 4, eu trago uma volta, então, essa posição do adjetivo que se vem antes, se vem depois, não faz tanta diferença, mas uma posição que é fundamental para os sentidos desse núcleo, portanto, que não simplesmente o exercício de uma adjunta adnominal considerado como acessório. Eu pego essa tirinha do artigo de Rosa e Etial, né, e outro autor, 2021, página 1261, e outra autora, e o autor e a autora aqui trazem uma perspectiva importantíssima para a gente pensar o que eles estão chamando de prática pedagógica decolonial. Mas para a gente observar um pouquinho, vamos lá. Eu desejo, e aí você tem uma mulher, uma senhora, diante de um chamado do clássico, né, Poço dos Desejos, que é tradicional numa determinada cultura popular, e ela continua, observe a força das reticências, né, uma pontuação que a gente vai estudar bastante no módulo 3, uma pontuação que vai marcar essa pausa, mas também vai dar essa ideia de que há uma possibilidade de continuação.
e na sequência inteligência, lógica e ser uma ótima motorista. Então, algumas características que seriam enumeradas como importantes dentro desse desejo, e nem o último deles é ser uma ótima motorista. Esse ótima como esse adjetivo que antecede motorista, que vem anteposto ao núcleo do sintagma nominal. E para a gente observar como que ele é forte, como que ele não é tão acessório, a gente tem no terceiro quadrinho, embora eles não estejam separadinhos, né, por limites físicos, gráficos, a gente tem a transformação marcada ali pela interjeição, que é típica de muitos quadrinhos, charges, memes, tirinhas, e aí a mulher se transforma no homem. Infelizmente, na nossa cultura, né, há enunciados tradicionais e antigos, reiterados, do ponto de vista de uma misoginia, que inferioriza as mulheres e que dizem que mulher ambulante é um perigo constante, que atribuem à mulher práticas não positivas em relação ao exercício da direção, né, ao ser motorista, e aqui há essa representação, porque uma vez que ela pede para ser ótima e deter todas essas características anteriormente citadas, para que isso fosse possível, tecnicamente o oposto dos desejos a transformaria em homem. É um artigo que vai desconstruir isso e vai mostrar outros exemplos, né, de desconstrução para essa prática pedagógica decolonial, mas eu achei importante trazê-lo aqui para a gente observar que não só a posição, mas também o olhar que a gente designa para esse adjetivo como adjunta de nominal, sintaticamente faz toda a diferença para a produção de sentidos e para o atendimento de determinados propósitos comunicativos e não outros. Bom, como se dá, então, a sintaxe descritiva do ponto de vista metodológico? Esse como. Então, ela vai explicitar a relação que existe entre as formas sintáticas da língua e os significados que elas veiculam, ou que elas podem veicular. Então, como, por exemplo, como é que um falante consegue transmitir a ideia de que uma criatura praticou a ação de machucar outra. Especificamente aqui, o Perini está chamando a atenção para a questão do sujeito, que é bem polêmica, como a gente vai ver no módulo 3, porque às vezes é designado em alguns materiais, alguns manuais, como aquele que pratica a ação, embora nem todo verbo, de fato, né, pressupõe a noção de ação. E quando o sujeito é agente, nós necessariamente temos a voz considerada voz ativa, um tópico também da sintaxe do período simples, que a gente vai ver no módulo 3. E quando o sujeito é paciente, quando ele, entre aspas, sofre ação expressa pelo verbo, nós estamos diante de uma voz passiva. Aqui, então, essa relação entre sujeito agente, sujeito paciente, ela é demarcada, né, pelo Perini, onde ele vai explicar uma regra. O sujeito de um verbo de ação exprime o agente, o elemento que pratica essa ação. Nós veremos depois possibilidades de desconstrução dessa definição, mas ele continua. Então, nesse exemplo que eu printei do autor, na página 192, o cachorro machucou o menino. Aqui a gente tem o sujeito, ordem direta, né, o sujeito que exerceria essa ação de machucar, o verbo transitivo direto machucar, o objetivo direto, que é esse paciente, a menina, né, que foi machucada, e ele vai explicar. Aqui a resposta é simples, sabemos que os cachorros praticaram a ação porque o sintagma correspondente, né, o cachorro, está colocado antes do verbo, é o seu sujeito. Se invertermos a ordem, vai ser entendido que a menina é que machucou o cachorro. Daí diríamos uma regra de que o sujeito de um verbo de ação exprime o agente, o elemento de praticação. Aqui ele está descrevendo como é que funciona esse processo de observar, descrever e aí estabelecer a partir desse uso uma determinada regra. Se a gente pensar, então, que em alguns enunciados, né, na voz passiva analítica, quem exerce a ação não é o sujeito, né, mas é outro elemento na sentença, e que a gramática chama esse elemento de agente da passiva, bom, pensando no agente da passiva, Peixoto Filho, 2021, página 171, 172, vai chamar atenção para o fato de que se trata de um sintagma preposicionado que identifica na voz passiva analítica, a gente vai estudar também a voz passiva sintática, o agente da ação expressa pela forma verbal perifrástica. Isso, claro, quando a gente tem um verbo que denote ação. E no português do Brasil, costuma-se omitir regularmente o agente da passiva sem nenhum prejuízo para a sintaxe, motivo pelo qual se considera aqui essa função adjunta e não integrante. Aqui estou mostrando mais um elemento que chama a nossa atenção para essa diferença em relação ao que a NGB determina. Se na NGB a adjunta de nominal é um termo acessório, e aqui a gente viu que não é, Peixoto Filho está chamando a atenção para um outro elemento, né?
o fato de o agente da passiva não ser integrante, não ser algo que complemente, como diria a NGB, mas sim alguma coisa adjunta. Por quê? Porque ele pode ou não aparecer. De fato, essa é uma regra dos agentes da passiva, como a gente vai ver na unidade 3. Mas a questão que eu quero chamar a atenção é, pode ou não aparecer, mas quando ele aparece, a gente tem um reforço de quem exerce essa ação. Já falei disso em outra unidade gravada, mas há textos importantíssimos sobre o discurso jurídico, por exemplo, que vão marcar em pesquisas como a presença do agente da passiva pode levar a produções de sentidos de incriminação de alguém ou do contrário. Então, assim, também é uma coisa que pode chamar a nossa atenção para a gente pensar um pouquinho nesse funcionamento. Ainda de acordo com esse como da sintaxe descritiva, vou trazer mais um trechinho do Perini que diz o seguinte: precisamos de uma definição de sujeito que não lance mão da noção de ser o agente de uma ação, e uma definição de agente que não use a noção de sujeito. Em outras palavras, é essencial manter estritamente separadas as unidades sintáticas formais e as semânticas com que lidamos. A razão é o que nos interessa, é exatamente a relação entre a forma e o significado das unidades linguísticas. Então, olha quantos pontos importantes para a gente refletir do ponto de vista da gramática descritiva. O agente da passiva é ou não um termo integrante, é ou não um termo acessório. O que a presença ou a ausência dele pode movimentar em relação a sentidos. E quando a gente está pensando nessas relações de sentidos, a própria noção de agente ou o sujeito como agente são questões que requerem a nossa observação, justamente para a gente entender o que é do ponto de vista da descrição sintática, mais formal, e o que é uma relação de ordem semântica, ou mesmo como as duas esferas se complementam. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, no exemplo 6, a gente vai brincar com essa unidade. Aqui no exemplo 6, Batalino foi mimado pelas suas tias tubérculas. O braço dele foi machucado nas pedras, coitado. Foi assim que ele salvou sua casca. E aí a gente tem o diálogo. Não quero comer, a batata está de cara feia. Aí, blé, seu chato. Aqui a gente tem uma tirinha que mostra um pouquinho isso que eu acabei de falar. Lógico que eu fiz um exemplo com a questão das pesquisas que tratam juridicamente, né, da presença ou não do agente da passiva, mas veja, Batatalino foi mimado. Eu poderia parar o enunciado aqui, né? Numa voz passiva, analítica, em que o sujeito, quem é que foi mimado? Batatalino. Esse sujeito é um sujeito passivo, ele não exerce a ação de ser mimado, mas ele é alvo disso, ele pode sofrer a ação de ser mimado. Então, eu poderia ou não dizer quem é que mimou. E aí a gente tem uma representação imagética fantástica, onde tem as tias tubérculas, né? Quem é que mimou esse batatalino? E aí a história mostra que o braço dele foi machucado nas pedras, tadinho, né? Elas dando maior, suspirando, porque, coitado, ele machucou. E a gente tem essa expressão, esse verbo machucar, a gente usa muito. O tomate está machucado, a cebola está machucada. Mostra que aquele vegetal, aquele fruto, aquele legume, né, sofreu algum dano ali na casca, no conteúdo, enfim, ou está maduro demais. E aí veja que pelas suas tias tubérculas vão marcar uma representação e vão ajudar a gente a construir o efeito de humor. Porque se aqui, ai, coitadinho, ele foi mimadinho, isso dava para ele algum ideal de fragilidade, no segundo quadrinho que vai superar as expectativas, que é justamente esse machucado, entre aspas, esse defeitinho que salvou, que está sendo dito aqui como salvou sua casca, que é um dizer popular que diz respeito assim, ele não foi comido, ele não foi consumido, porque o personagem fala que não quer comer, a batata está com cara feia. Então, aqui a gente percebe que a simples presença do agente da passiva vai movimentar outras relações de sentido que estariam, por exemplo, de fora na representação se esse termo não comparecesse. Mas, então, aí fica essa discussão entre duas vertentes, uma que vai dizer que o agente da passiva é um termo integrante e outro que vai trazê-lo como um elemento acessório. Em ambas, o que é importante é a gente pensar a sua força, a sua importância para a produção de sentidos, comparecendo ou não numa sentença. Claro, gente, que haveria outras coisas que a gente poderia movimentar, do que é a tirinha, das representações imagéticas, do que se dá nessa relação, inclusive com o alimento, a quantidade de discussões possíveis no campo da alimentação saudável,
ou dos hábitos alimentares, principalmente de crianças, seriam questões aí que a gente poderia marcar bastante. Bom, as linhas de investigação, então, dentro do texto base que a gente está estudando aqui nessa unidade. Então, a sintaxe descritiva estuda a valência dos verbos, a classificação das palavras, a estrutura interna da oração ou do sintagma nominal, os fatores que governam a ocorrência dos modos verbais, o comportamento dos verbos de localização, essas construções de tópicos, a subclassificação dos verbos quanto às suas valências, entre tantos outros pontos. Então, chegando às nossas considerações finais, nesta aula estudamos a estrutura dos constituintes e as relações sintáticas do chamado português brasileiro, a partir da sintaxe do tipo descritivo. No próximo módulo, adentraremos as abordagens teóricas da sintaxe, a partir das visões formalista e funcionalista da língua. Nesse próximo módulo, a gente vai adentrar especificamente a diferença entre a sintaxe gerativa e a sintaxe funcionalista. E estas foram as referências movimentadas nesta aula. Vejo você no próximo módulo. Até lá!